Bom dia, meus colegas de trabalho da Fundação Casa. Meu nome é José Alfredo Pereira da Silva, sou analista técnico, advogado, trabalho na DRM3 do Brás já há 17 anos e nesse momento da campanha salarial venho me manifestar, embora este ano especificamente não estou fazendo parte da comissão de negociação. Antes de mais nada, nem fui na Assembleia em fevereiro, questão de saúde. Estou procurando este ano por necessidade de ter uma militância um pouco comedida. Mas, como é de conhecimento de muitos, já desde 2007 milito objetivamente, né? E já aproveitando falar de campanha salarial, me lembrando, porque se escuta muito aí pelo WhatsApp principalmente, desmerecendo uns aos outros e tal. Eu quero agradecer os colegas, por exemplo, de 2009, que em 11 rodadas de negociação no Ministério Público do Trabalho, coordenadora, a desembargadora doutora Laura Martins, de lá saiu o que foi denominado à época o Vale Coxinha, que é o nosso Vale Alimentação. À época, por exemplo, quem acompanha a discussão das 30 horas, né, que chegou a culminar em acordo em 2012, mas, por exemplo, naquele ano 2009 houve uma significativa ação que foi a audiência pública, né, realizada em 2009, que deu uma estrutura. Falar em 30 horas do psicossocial, ninguém pode falar sem citar alguns nomes. Eu vou ser injusto porque não vou citar muitos, mas, por exemplo, falar das 30 horas e não falar da dona Neuza Paiva, assistente social, não é correto. Não falar do seu Rogério, do Sindicato dos Psicólogos, né? Não é correto. Do seu Júlio Alves, ex-presidente, não é correto. Da psicóloga, dona Ângela, enfim, falar das 30 horas tem que colocar essas pessoas que militaram e fizeram e ajudaram a construir. 2010 tem gente que disse que não houve greve, é gozado, né? Houve greve e foi restabelecido no DC 2010 a nossa data base, 1º de março, por exemplo. Foi lá que se restabeleceu, como não houve greve, né? Nós tivemos significativamente 2013, e aí eu trago de novo a Constituição, que é meu linear. Veja, estou tratando diretamente do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, artigo 37. Trago também o artigo 8º, que é o sindicato tem a obrigação, não é a favor, a obrigação de lutar, não só jurídico, mas administrativamente, pela categoria. E recebe por isso, no nosso caso, no mínimo de 14 mil trabalhadores por ano recebem imposto sindical, fora o de sindicalizado, como eu, que sou sindicalizado desde 2001. Por sinal, eu tenho uma visão, né, ideológica, não sou só sindicalizado no sindicato nosso, ligado, aspas, ao Sintraefa, mas no sindicato dos advogados, sou advogado há 20 anos, no sindicato sou aposentado dos aposentados, isto é a estrutura, a nossa casa, constitucionalmente, né, o órgão que tem o poder é o sindicato. É lá que devemos estar organizados de maneira objetiva. Eu venho tratar objetivamente hoje, né, hoje é dia 4 de junho de 2017, da campanha salarial desse ano, 2017. Eu entendo que nessa rodada que se iniciou sexta-feira, dia 2, né, precisa haver uma objetividade, ao meu ver, respeitando as opiniões dos outros, sempre respeito democraticamente. Eu estou falando de sindicalismo, isto é, uma estrutura da democracia, porque é voto coletivo, é coletivo. Muito bem, dentro da pauta a gente tem que organizar uma objetividade. Não pode deixar de citar dentro da pauta a cláusula segunda, né? Reajuste, pelo menos reposição salarial. Só verificar o que está acontecendo conosco nos últimos 3 anos em relação ao plano de saúde. Como não repõe a capacidade, né? A Fundacentro veio para dentro da Fundação um tempo atrás e fez um estudo, né, do nosso trabalho
multidisciplinar, um trabalho especialíssimo, né? Complexo e que acarreta muitas situações. Então, a cláusula segunda, não podemos deixar também de citar, e aí é importante, volto a falar no princípio da legalidade, a questão objetiva que é do plano de carga e salário. Porque o plano de carga e salário foi implantado pela atual gestão em 2006. É uma lei, tá certo? É uma lei. Princípio da legalidade. Então tem que haver cumprimento da lei. E lá diz que 1,5% é destinado ao plano, isto é, ao trabalhador. Não que fica atrás de mesa, em ar-condicionado, principalmente aqueles que estão no pátio, atendendo o sócio-educando, aquele da linha de frente, vamos colocar assim. Então, essa equipe multidisciplinar tem que receber essa estrutura legal do plano, o correto. Veja, 2012, o sindicato levou um ofício, uma proposta de governo, que não foi aceita ao todo, tá certo? Mas foi discutido isso em 2012. O que ocorreu em 2013, eu era parte da mesa de negociação 2013, o governo veio à mesa, né, ofício GT 203 de 2013, e assumiu no dia 22 de março, dia anterior à Assembleia do dia 23, um compromisso assinado, né, pelo governo. A sua representante veio à mesa, assinado e modificou na proposta, está assinado, ó, veja. E ali no bojo tem, por exemplo, era 3 anos para mudar de nível, que hoje é classe, e virou 2 anos, né? Não tinha para acoplar o pessoal, por exemplo, do readaptado. Então veio a classificação horizontal. Veio a classificação vertical, houve uma melhora. Naquele ano, por exemplo, o agente de apoio teve 17% de reajuste. Era a maioria, nível baixo, maioria. O sindicalismo é uma construção de democracia e se trabalha pelo coletivo, pela maioria. Os agentes operacionais também tiveram. Então, veja só, houve coisa concreta. Agora, de 2014 para cá, eu não entendo se é uma lei para cumprir, ok? O gestor público, isto é, quem ocupa o cargo público, né, o servidor público, tem que fazer o que determina a lei. Princípio da legalidade, né? Ato vinculado, não é discricionário. Eu faço se quero. É ato vinculado. Então, o sindicato, nosso representante e a comissão nesse momento, tem que bater mesmo, tem que fazer cobrar a cláusula que trata do plano de carga e salário, né? Está documentado. Então, é a questão de fazer a legalidade ser cumprida. Não podemos deixar, né, de estar tratando, por exemplo, do concurso público. Está visto, está faltando um servidor para executar o serviço. Então não pode nos responsabilizar por isso. A fundação, se tem concurso público, tem que chamar e colocar para trabalhar, para repor, para fazer a sua obrigação. Tem que dar condições de meio ambiente de trabalho, né? Tem mais uma cláusula que precisa ser tratada também, no caso do concurso é a 14ª, né? A cláusula da escala 2x2. Veja, a Fundação transformou em 2002 escala 2x2 e mantém. Os tribunais chegaram à conclusão que em aplicação a serviço ininterrupto tem que ter no mínimo 6 horas. Vamos lá, 2015 na campanha salarial de 2015 e o dissídio coletivo, o seu Júlio Alves fez um estudo e colocou, está lá dentro dos autos, todos, né, a direção do sindicato, o jurídico, os atuais desembargadores têm condições de ver que ali está a solução, né, para efeito ex-nunc, né, daqui para frente. Veja, 2x2, uma folga mensal, nem nós devemos para a fundação, nem a fundação deve para a gente. Normaliza. É uma proposta dentro da legalidade, procurar harmonizar. Somos nós que realizamos o trabalho, precisamos harmonizar. Então, o 2x2, para normalizar, está aqui dentro, está a proposta concreta, né? Não está inovando. É algo concreto. Então, daqui para frente, 2x2, uma folga mensal, o gestor consegue, com sua equipe, fazer a sua escala, tranquilo. Lógico que isso vai depender também
de ter o servidor para fazer, né? Porque não é possível querer fazer uma operação se o médico não está lá, não é mesmo? Então precisa ter a infraestrutura de trabalho. Nós precisamos também verificar que é o seguinte, questão de justiça. As 30 horas para o pedagógico. Eu venho acompanhando isso desde 2007, tá certo? Veja, é uma equipe que está ficando doente. Não pode desconsiderar a realidade. Está ficando doente. Porque está em sala, com um jovem que não quer estudar, né? Não tem a vontade de o fazer em regra, e você está lá lutando com esse cidadão. Não é uma tarefa fácil, que está levando a muito ficar doente. Então, vamos solucionar. Senhora presidente da Fundação Casa, né, representando o governo, se esse áudio, eu peço que não corte, né, nada, não edite, se for publicar, publique como todo, leve ao governador a um pedido da categoria que ele normalize a situação, entendeu? Peço a você, ao colega, principalmente o agente de apoio, tiraram desse ano, eu estava estudando, tiraram desse ano a questão da proposta 30 horas para todo mundo, que tem um projeto de lei do deputado Gianese, tiraram. Veja só, eu não sei explicar, eu não estou na comissão, tiraram. Tinha um ano passado, 2016, tinha 2015, esse ano tiraram. Então, mas não deixe de apoiar, para seu colega de trabalho ter uma melhor condição. Veja, lute por 2x2, uma folga mensal para dar qualidade de vida, juntar a família, os amigos, etc. E lute pelas 30 horas do pedagógico, que é digno, é de dignidade. Haja visto que ele faz parte de uma equipe, né? Eu, psicossocial, trabalho a 30 horas. E nós também não podemos deixar, falar da legalidade, eu não entendi, já fui lá no sindicato para ver verbalmente. Veja só, a falta abonada, ela veio para o nosso meio de trabalho em 98, quando foi estipulada a lei do servidor público. Muito bem. Então, é um direito comparado que veio e está no nosso meio. E aí se estipulou, né, que era 48 horas para pedir, e chegou no consenso, né, de ser 5 dias antes, para o gestor ter condições de, com sua equipe, não atrás de mesa com ar-condicionado, aquele que trabalha lá dentro da unidade, no pátio, com os adolescentes, o gestor ter condições de gerenciar, tá certo? Então, a sugestão que a falta abonada seja respeitada. Eu vi agora uma ordem de serviço, que eu acho que o sindicato deve pedir a sua supressão dessa parte, para que seja pedido um mês antes. Veja, mudar direito, tirar direito, não, na minha visão, né, humilde. Eu fui fazer pós-graduação em Direito Sindical na Escola Superior de Advocacia, buscando conhecimento, né, porque é muito específico, alguns princípios aplicados lá na segunda instância. E lhe digo, não pode tirar direito dessa maneira. Veja, se é 5 dias antes, não pode ser um mês antes. Sindicato, a categoria, no meu entendimento, não deve aceitar essa parte. Se for falar do princípio da legalidade, ao meu ver, não está correto. Eu já externei através da... não tive a resposta de mais de 20 diretores do sindicato, hein? Veja, mais de 20 diretores que recebem dinheiro do imposto sindical de no mínimo 14 mil trabalhadores, ou como um trabalhador como eu, sindicalizado, no meu caso desde 2001. O que eu estou pedindo? Um norteador para a mesa de negociação. Então, estou falando na cláusula segunda, na cláusula 13ª, na cláusula 14ª, na cláusula 18ª, né, na 36 e na 61. Então, que essas cláusulas da jornada, veja, que essa estrutura vem à mesa e não sai de lá sem isso. Olha, aqui prevê, né, tá certo? Aqui, artigo 9º, greve é um direito. A categoria tem que ir dentro de uma realidade. E nesse momento precisamos de bom senso, mas não podemos abrir mão de direito. Eu desejo boa sorte a todos nós, né, nessa fase de negociação. Desejo a quem representa buscar o equilíbrio e peço, com toda humildade, peço ao governador que dê condições
do gestor da Fundação Casa atender no mínimo esses pleitos para que possa harmonizar esse trabalho que é ímpar, né? Me sinto honrado, falo mais uma vez, de ser um servidor da socioeducação, de fazer um trabalho de uma política pública especialíssima. Que Deus nos abençoe e desejo uma boa sorte a todos nós nessa fase. Fique com Deus.